A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Hoje nós vamos dar sequência a essa história a partir dos versículos 19 ao 40, que assim diz as Escrituras Sagradas. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois que lhe deram muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, ao carcereiro, Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e toda a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a toda a sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, eles pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que ele retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Aleluia? Então, à luz desse texto, nós estamos aqui dando sequência da história que nós estamos lendo, que o Paulo tinha expulsado o espírito de adivinhação de uma jovem, E aí continua a história, que vendo os senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, quer dizer, vendo que o Paulo lá havia expulsado o espírito da adivinhação da jovem, como é que eles iam ganhar dinheiro agora? Então o que eles fizeram? Eles levaram Paulo e Silas para as autoridades, e disseram isso: olha, que esses homens são judeus e estão aí inventando um monte de coisa, aí trazendo costumes que nós não podemos fazer, porque nós somos cidadãos romanos. Agora eles eram cidadãos romanos, olha que interessante isso, hein? Então eles usaram algo que fosse contra lá o ato religioso deles, porque a atitude deles estava interferindo no misticismo que eles tinham ali.
Então a religião, o cristianismo vai fazer isso na cabeça das pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz, e nós vemos aqui, que é para você se desprender dessas coisas, né? Para você sair do misticismo, para você parar de ficar adorando Deus, o Deus de Júpiter e Mercúrio, como nós lemos aqui, parar de ficar sacrificando isso e conhecer a Jesus, que é o caminho da salvação. Porque essa jovem mesmo disse, o espírito de adivinhação dela disse, olha só, você aí que leu isso aqui, você vai entender o seguinte, olha, que aquela jovem que era possuída de espírito de adivinhação, ela dizia, no versículo 17, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Quer dizer, o caminho da salvação é Jesus Cristo, é você anunciar, porque que você que é servo do Deus Altíssimo, anunciar o Evangelho. Sem precisar adivinhar, sem precisar, como lá na outra cidade, que eles foram lá tidos como Deus Júpiter, Deus Mercúrio, sem precisar sacrificar nada. Ele falou que eles eram pessoas como você. Que Deus já havia pago o sacrifício na cruz, o Filho dele já havia pago todo o sacrifício lá na cruz do Calvário, pagou o preço, não precisa mais nada disto. Mas é muito simples para as pessoas, que eles querem que é mais fácil crer no sobrenatural, outros sinais de misticismo, que Deus opera também. Deus curou aquela pessoa, expulsou o espírito em nome de Jesus. E esses homens então ficaram sem aquela jovem adivinhadora. O que eles fizeram? Inventaram lá que esses homens estavam rogando, ensinando coisas, olha só, pregando costumes que não podemos receber. Por quê? Porque eles tinham perdido lá o lucro deles, nem praticar. Porque são os romanos, aí inventou essa parte de romanos, eles foram açoitados e presos. E lá na prisão, a Bíblia diz, lá no versículo 25, que eles não estavam reclamando da vida. O Paulo e o Silas estavam cantando louvores a Deus. E aqui é muito importante que você entenda isso, que mesmo lá nas nossas piores dificuldades, eu sei que é fácil falar, mas louve a Deus, cante louvores a Deus. Professor, mas eu gosto de cantar músicas seculares. Pode cantar músicas seculares. O seu coração, a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Se você ouvir uma música que você acha que é uma música interessante, que bate com a sua vida, que cante. Quem é que vai proibir? Só que, por exemplo, você não pode achar ruim se outra pessoa não canta. Ué, que nem, por exemplo, eu gosto de cantar louvores. Mas tem músicas seculares que eu gosto, dependendo da letra, do que está dizendo, são interessantes. Agora, seria interessante que todo mundo pensasse no que está lendo, a letra que está cantando, para não cantar besteira, certo? Agora, naquela situação difícil, olha que exemplo, Paulo e Silas estão cantando louvores a Deus. E aí, a Bíblia diz que de repente, aquele cárcere lá tremeu e as prisões deles foram soltas, as cadeias e tudo, abriram as portas ali. E eles podiam ter fugido, porque estavam lá. E o carcereiro desperta, apavorado, vê as portas abertas, ele ia se matar. E o Paulo, não, calma, não faça isso, nós estamos aqui. E aquela atitude do Paulo em relação àquele carcereiro fez com que aquele homem pedisse: o que você fez? Por que você não fugiu? Você teve a chance de fugir, você agiu diferente. E o Paulo fala o seguinte, olha, e Paulo vai lá então, ele recebe essa pessoa com carinho, essa pessoa fala, e o carcereiro fala, tá legal, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha só o versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí a resposta do Paulo, olha, crê no Senhor Jesus Cristo. Creia. Crer somente, creia somente. Jesus fala isso lá em João, creia e verás a glória de Deus. E Paulo fala, crê somente, crê no Senhor Jesus Cristo, creia e serás salvo, tu e toda a tua casa. E lhe pregaram a palavra, contaram quem é Jesus, contaram sobre a história de Deus, e a Bíblia diz no versículo 32, contaram e pregaram a palavra para ele e a toda a sua casa. Quer dizer, ele teve a liberdade de anunciar a palavra, contar as histórias de Jesus, de Deus. As pessoas creram e passaram a ser então cristãos, seguidores de Cristo. E naquela mesma noite, cuidando deles, lavou os vergões, os açoites, e foram batizados, hein? A Bíblia diz que eles foram batizados. É importante que você entenda isso, certo? Agora, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria
por terem crido em Deus. A felicidade de você se libertar desse misticismo, desse sacrifício, do poder do pecado, do poder que o mundo tem de decidir sobre você, que é impulsionado aí pelos outros, o poder de você poder decidir na presença de Deus. É importante essa alegria, essa leveza que vai ser criada em você quando você se desprender dessas coisas e começar a ler o Evangelho. E aí, no dia seguinte, mandaram libertar Paulo e Silas. Então, os pretores foram lá, mandaram libertar, falaram, não, Paulo não foi assim, vocês ocultamente nos açoitaram e nos prenderam. Que venham eles aqui pedir perdão, porque nós também somos cidadãos romanos. E aí eles foram lá e pediram desculpa para Paulo e Silas, e pediram para Paulo e Silas, e pediram para eles irem embora da cidade. Bem, o Paulo aceitou as desculpas e foram. E olha só, versículo 39. Então, foram ter com eles, lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes da prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Aleluia! Então aqui é importante você entender que quando você quer ser uma pessoa correta, quando você quer ser uma pessoa cristã, as pessoas muitas têm vergonha de falar que são cristãos. E aliás nem querem falar do assunto porque não lê, não se envolve com as escrituras e vive de costumes. Então observe aqui que aqueles homens tinham um costume lá, espírita, misticismo, e quando perderam aquilo, ficaram, e agora o que vamos fazer? Ao invés de procurarem a Paulo e a Silas e conhecer também, não, simplesmente eles se recusaram a conhecer. Então, você vai encontrar muitas pessoas assim, pessoas que serão libertas, pessoas que não querem ser libertas e vão lutar contra você, vão te prender. Mas em nome de Jesus, eu quero te falar o seguinte, onde você estiver, louve a Deus. Louve a Deus porque a dificuldade vai passar e as pessoas que estão te ofendendo, te prendendo, elas vão vir atrás de você, elas vão pedir perdão para você, porque você serve a um Deus vivo. E você é servo do Deus Altíssimo. E você anuncia o caminho da salvação. Então, seja uma pessoa íntegra, correta. A verdade vai prevalecer. A verdade um dia prevalece. E você pode sofrer, ser preso, perder muitas coisas. Mas não perca a presença de Deus na sua vida. Não perca a presença de Deus na sua vida. Faça o bem para as pessoas enquanto você puder fazer na sua profissão, lá no seu trabalho, na escola. Seja uma pessoa correta, se divirta, seja jovem, seja adulto, seja pai de família, seja feliz. Mas seja uma pessoa correta, procure agir na presença de Deus e nos momentos difíceis, louve a Deus. A vida não é só de momentos felizes, a vida vai trazer problemas. Às vezes você não vai conseguir dar um passo, talvez você não tenha dinheiro para fazer algumas coisas agora, mas Deus conhece as suas necessidades e Deus vai direcionar, Deus vai te mostrar a porta, vai te dar o sustento, vai te apresentar pessoas para passar ao seu lugar, vai direcionar, desde que você seja uma pessoa íntegra. Observe que o Paulo tinha ali ele e o Silas, podiam sair correndo, fugir, mas não. Eles tinham que passar por aquilo, o testemunho deles converter uma pessoa ali que, nossa, que Deus que você serve, o que eu faço para ser salvo, para ter esse Deus? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua família, desde que a palavra seja pregada para eles também, porque a salvação é individual, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela confiança, creia em Deus. Creia que Ele está presente em todos os momentos e louve a Deus em todos os momentos, em todas as dificuldades e volte a buscar a Deus, que Ele vai te direcionar e vai te libertar da situação e você vai ter vida nova e você vai poder compartilhar com as pessoas o que Deus fez na sua vida e o que Deus vai fazer aí muito mais ainda do que você possa imaginar, tá bom? Um beijo para você e até a próxima aula. Continue buscando a Deus aí na sua casa, onde você estiver, porque Deus te ama. Tchau!